primeiro lugar, gostaria de agradecer o nosso respeitável público que veio em massa prestigiar aqui os nossos palestrantes, que foram tão bem escolhidos, pessoas com notoriedade, com conhecimento de causa, e que eu tenho certeza que fará com que cada um de vocês saiam daqui hoje com muito mais conhecimento e energia por conta do nosso agro brasileiro. Cumprimentar todas as autoridades. Aqui eu estou vendo ex-senador, senador Romero Jucá, a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, enfim. Agradecer os nossos palestrantes, começando com o governador de Goiás, ex-deputado federal, ex-senador, governador por 8 anos, mas, acima de tudo, um grande médico. Para quem não sabe, um grande médico ortopedista, cirurgião de coluna. Já deu muita infiltração na minha coluna. A mão dele é leve, entendeu? No Senado, é escândalo. E muito obrigada, governador, por estar aqui conosco. Jorge Bastos, um amigo tão querido, de longa data, diretor-presidente da Infra SA. A Infra SA é uma, posso dizer agência? Não. Uma empresa mais do que necessária. Ela é responsável em fazer projetos para o governo. Projeto de ferrovia, projeto de estradas, porque nada se licita sem um projeto. Às vezes o dinheiro vem, cadê o projeto? Então as pessoas dizem que antigamente não tinha dinheiro para nada. Hoje tem muito dinheiro e pouco projeto. Então, esta empresa, ela tem uma função importantíssima para fazer os projetos do governo. Pode fazer para os governadores também ou só para o governo federal? Pode fazer para prefeitos, os governos. Ótimo, é bom saber. Agradecer a Otávio Carneiro, CEO da Enforce Gestão de Ativos do BTG Pactual. Muito obrigada. Um abraço ao André Esteves. Muito obrigado pela presença. Moacir Ferreira Teixeira, que é da Eco Agro. É uma empresa privada e que, resumindo todo o seu currículo, na verdade, é uma grande securitizadora e também um fundo de investimentos. Ela tem 60 bilhões de CRAs emitidos nesse período agora da última safra. E aqui está o Bruno Ferla, que é da BRF, e está representando aqui o Marcos Molina, e todos nós sabemos que a BRF, principalmente, o seu foco são suínos e aves. Né? Agora, numa parceria com Minerva, entra com Marfrig, desculpa, com Marfrig entra a parte de bovinos, mas a especialidade principal da BRF, que inclusive está na Arábia Saudita, eu visitei quando foi inaugurada, são frangos e suínos, são suínos e aves. Bom, pessoal, nós participamos, todo o Brasil, até há bem pouco tempo, se mudou, foi de alguns dias para cá, deputado Bruno, ex-presidente do PSDB, muito obrigada, do grande estado do Ceará. Nós representamos 2% do mercado mundial. De tudo que comercializa nesse globo, 2% é do Brasil. Mas quando você separa só o agronegócio, nós representamos 7% do comércio global. Nós teríamos condições, já deveríamos e já poderíamos estar com tranquilidade, representando 10%, 12% desse mercado. E eu acho que esse que deve ser o foco que nós deveremos perseguir. Um outro dado muito curioso que eu faço, deputada Margarete, diretora financeira administrativa do SEBRAE Nacional, sua presença é sempre enriquecedora, uma grande deputada, uma grande advogada. A ONU diz, através da FAO, que o Brasil precisa ampliar muito a sua produção através da produtividade até 2050. A FAO não diz aonde é o endereço dessas áreas, mas a FAO faz um estudo dos países e coloca essa responsabilidade em cada país. Quanto que você precisa produzir a mais para suportar a população de 2050? O segundo país que a FAO mais espera dos Estados Unidos, um aumento de 26%. Espera
da China, 15%, da Europa, em torno de 12%. Quem é o país que a FAO mais espera no aumento de produção e produtividade? Claro que é o Brasil, só que não é 26% dos Estados Unidos, é 40%, sem desmatar, tá? Sem desmatamento ilegal. Então, a responsabilidade nossa é enorme. E o grande desafio é nós procurarmos localizar essas áreas, porque a agricultura não joga, ninguém joga semente do céu e nasce. Nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de estrada, de ferrovia, de energia, de portos. Então, esse é um passo que nós deveremos dar para identificar nesses países. Nós estamos falando de que lugar no Brasil? Nós estamos falando da pecuária no Pará, de áreas degradadas, mas que são fertilíssimas, com pouca coisa. Nós estamos falando do Mato Grosso, nós estamos falando do Matopiba. Onde especificamente estão essas áreas? E, por incrível que pareça, a África não foi listada, não foi colocada em que pese. Tenha grandes áreas, já foi grande produtora como Angola, mas devido às guerras civis, essa agricultura acabou. Mas, justamente, como 2050 está ali, e a infraestrutura necessária é tão grande na África que não vai compatibilizar essa produção, não é descartando a África, absolutamente, mas essa contabilidade da FAO é séria, é grave. Isso precisa ser observado pelos países e por todos os organismos. Então, a África ainda é a última das últimas fronteiras agrícolas do mundo. Se nós olharmos para o resto do mundo fora a África, nós vamos entender que o Matopiba, no Tocantins, com Mato Grosso, Goiás e o sul do Pará, é a última fronteira agrícola que nós temos no nosso país e no mundo. É uma das últimas. Por quê? Porque quando você olha o mapa do Brasil de frente, do lado direito, depois do Matopiba, do Maranhão, do Piauí e da Bahia, você vai encontrar o semiárido, que não é apropriado para a agricultura. Quando você olha no mapa de frente para a esquerda, nós estamos vendo a Amazônia, que não é permitido por nós mesmos e não porque alguém mandou. Nós temos que ter um cuidado muito especial por conta da reservação de chuvas no futuro. Então, essa região do centro-oeste brasileiro, ela ainda é uma grande fronteira agrícola, uma das últimas do mundo, tá? Tirando a África. Então, nós estamos aqui para discutir a segurança alimentar, que vem muito ligada a outras seguranças, que é a segurança mineral, que é a segurança energética, que tudo passa por esse grande agro que nós temos no país, representado e conhecido no mundo todo. Eu que já rodei alguns países do mundo como ministra, como presidente da CNA, uma palavra que representa o Brasil sempre ficou no meu ouvido e no meu coração. É um gigante. As pessoas se referem a nós como um gigante na produção de alimentos. Não fala sobre outra palavra. Eu sempre tive muito orgulho disso. Então, parece que pelo tempo, nós temos a oportunidade de uma fala para cada um. Então, eu vou fazer as minhas perguntas, porque está de caneta, mas não é porque é feita mal feito, não. Porque eu sou um pouco analfabeta tecnológica, eu prefiro a caneta e o papel. Então, eu vou fazer aqui, iniciando pelo Otávio, do BTG, Otávio Carneiro. Um grande empresário do Brasil me disse uma vez que tem uma escada que vai para o céu, certo? Oh, minha querida amiga, obrigada por você estar aqui. Luísa Trajano, essa grande mulher que nos representa tão bem. Então, ele disse que tem uma escada, depois, em particular, eu conto qual foi o empresário que disse. Todo mundo conhece. Ele disse que nessa escada, o primeiro degrau, lá perto do céu, está a agricultura. Abaixo da agricultura está o comércio. Mais abaixo um pouco, a indústria. O mais distante do céu estão os bancos, certo? Então, eu vou começar por ele, obedecendo essa escada que esse amigo fez, sabendo que você não está perto do céu, está longe. Mas é assim mesmo, mas ninguém vive sem banco, né? Nossa, falar que vai viver sem banco é uma loucura. Mas vamos lá. Eu vou te falar os 3 pontos, você vai falar o que você quiser no seu período, mas se você puder colocar essas questões, eu agradeço muito, muito mais do que, às vezes, ler. Fala do seu coração, fala do que está acontecendo no banco, para nós é muito importante. 3 pontos, para saber como é que está a cabeça do BTG com relação a esses investimentos nessas áreas.
fertilizantes, armazenagem e biomassa. 3 crises que nós não viveremos, que nós já estamos vivendo. Biomassa para tocar os fornos dos secadores de grãos, dos frigoríficos e também do etanol de milho, porque o de cana tem a biomassa da cana. Então, essas 3 atividades e, além delas, a mineração precisa de biomassa. Nós estamos vivendo uma crise de ausência de biomassa. Nós precisamos plantar eucalipto ou o que vocês acharem que é mais conveniente para fazer o carvão vegetal para colocar nessas indústrias. Como é que os Estados Unidos faz? Gás natural. Lá não é verde igual nós. Todo o nosso processo é verde com carbono, com carvão vegetal. Então, esse é um ponto que eu acredito que os bancos deveriam estar acesos. Na próxima década, essas 3 atividades que eu te falei, elas deverão precisar de 1 milhão de hectares de madeira, de biomassa para queimar, certo? A outra questão é o armazenamento. Nos Estados Unidos, se a safra é 100, a armazenagem tem capacidade para 1 safra e meia. No Brasil, nós não temos armazéns para nenhuma safra. Nós não alcançamos nem 50% da safra brasileira. Ué, como é que faz? Fica rodando, fica girando e, de certa forma, governador Caiado, pressiona os produtores à venda, porque eu não tenho onde estocar. Então, de certa forma, a gente fica curioso, assim, por que as traders, que são as maiores interessadas em armazenagem, não têm armazéns suficientes? O que move esse mundo para que essas empresas maiores interessadas não o façam? Então, porque normalmente esses armazéns estão dentro dos navios para que eles possam, o grão possa ser embarcado à medida que eles queiram. Então, armazenagem, um armazém de 100 mil toneladas, ele custa 80 milhões de reais. Eu sei até quanto que dá de aluguel, se alguém quiser entrar, tá, gente? 600 mil por mês. Então, esse é um grande negócio. E o terceiro, fertilizantes. Esse, então, esse é antigo, por isso que eu fico muito assim, admirada. Imagine um produto que tem freguês, esse freguês não vai morrer, porque se esse freguês morrer, o Brasil acaba, que é o agro. Então, nós vamos precisar de fertilizantes para sempre. E esse mercado, nós pagamos, nós compramos, todos os anos, 46 bilhões de dólares de fertilizantes importados de outros países. 86% importado. Do potássio, são 3 macronutrientes. Esses 3, que a agricultura não vive sem eles, nós importamos. Por que os bancos não estão de olho nisso? Nós temos o mercado, temos o cliente na porta e que paga praticamente à vista, quando não deixa a safra de garantia no próprio armazém de quem comprou. Então, eu não consigo entender. Então, eu gostaria que o BTG pudesse dar uma visão para nós desse agro. Onde é que está o foco de vocês? Se você me disser que esses 3 aqui estão no foco, eu vou ficar contente. Mas, às vezes, não está. O banco tem a sua cabeça. Então, a cabeça do BTG, com relação ao agro, por onde ela anda? Fala para nós. Obrigada. Bom, primeiramente, queria agradecer aqui a organização do 12º Fórum de Lisboa, um evento que não para de bater recordes. Ano passado foram 1.200 inscritos, esse ano foram mais de 2.000, evento muito legal. Aproveitar para cumprimentar os meus colegas de painel, primeiramente a senadora, adorei a pergunta e a comparação com os bancos estarem lá embaixo, é verdade, tem um pouco de verdade. Né? Cumprimentar também o governador Caiado, né? O Jorge, o Celso, que não está presente aqui hoje, e o Moacir. Como diretor de investimentos da Enforce, que é uma empresa de recuperação de crédito e sócio do BTG Pactual, eu vou tentar trazer aqui para a nossa discussão uma visão jurídico-financeira e dados para o nosso debate. Né? Bem em linha do que a senadora falou, o Brasil, na última safra, foi o maior produtor do mundo dos seguintes itens: soja, açúcar, café, laranja e suco de laranja. Ele também foi o 2º maior produtor do mundo de carne bovina, celulose e etanol.
foi o terceiro maior produtor do mundo de carne de frango, né, milho e fumo, e o quarto maior produtor do mundo de algodão. Quando falamos em relevância do mercado de exportação mundial, no agrobusiness, o Brasil é o maior exportador do mundo, e todos os itens que eu citei anteriormente, com exceção do etanol e do algodão, que nós ficamos em segundo lugar. Na safra passada, a gente chegou a ter 56% do mercado mundial de exportação de soja, 76% do mercado de suco de laranja, 44% do mercado mundial de açúcar e não menos de 20% dos demais itens que eu falei agora há pouco. A China é quem absorve a maior parte da nossa produção agrícola, com 36% na safra passada, né? A União Europeia absorve mais ou menos 13%, e os Estados Unidos fica com algo em torno de 6%, e o restante é extremamente pulverizado. Todas essas atividades relacionadas ao agrobusiness representam aproximadamente 1/4 de todo o PIB brasileiro em 2023, segundo a CPEA da USP. Tá? Como muito gostam de dizer, e eu acredito muito nisso, e o banco também, o agro é o Brasil que dá certo já há muito tempo. Hoje de manhã, inclusive, no jornal Valor Econômico, publicou uma reportagem falando que o plano safra do governo no ano passado foi 435 bilhões de reais, e o ministro da Agricultura atual, Carlos Favaro, tem acenado com algo em torno de 500 bilhões de reais por ano. O curioso é que, na contramão dessas várias notícias aqui, que a senadora falou e que eu trouxe aqui também algumas, segundo o Serasa, no ano passado foram 127 pedidos de recuperação judicial de produtores rurais, versus 24 pedidos em 2022. Os produtores mais afetados foram, primeiro, os de soja, depois os de pecuária, com área de pastagem muito forte, inclusive, no Goiás, né, governador Caiado, e, em terceiro, os produtores de café. Ainda que a Lei 14.112, de 2020, tenha deixado mais claro que o produtor rural, pessoa física, tem os mesmos direitos a pedir recuperação judicial, igual qualquer outra empresa do agronegócio, eu acho que a pergunta que a gente deve refletir é por que, apesar de números impressionantes que a gente tem comentado aqui, né, ainda temos um número tão crescente de empresas e produtores com insolvência, né? Uma parte relevante da explicação, e aí, senadora, eu já começo a entrar um pouco nas 3 perguntas que você me fez, tá? Eu entendo que se reflete diretamente no formato de financiamento que os bancos oferecem aos produtores. Mais de 80% do financiamento liberado para o agronegócio hoje é de curto prazo. Ou seja, todo ano o agricultor ele tem que pagar tudo aquilo que ele tem de endividamento e tomar novamente. O que isso gera na prática? Né? Todo ano você pegou 100, paga 100. Se tiver uma volatilidade de preço de commodities para baixo, se o mercado estiver mais estressado e tiver mais restrito de crédito, se o preço do fertilizante subiu, como é que fica a vida do agricultor? Fica complicada, porque muitas vezes vai faltar dinheiro para ele conseguir potencializar e fazer com que a gente atinja o número expressivo que a senadora comentou, que se espera do Brasil um pouco mais para frente. Então, a solução para isso passaria por os financiamentos serem de longo prazo para o agricultor. Né? Como tem o Moacir aqui, que tem feito um trabalho grande aí em relação a isso, com securitização de ativos rurais, né? Esse é o gol. Ocorre que a ineficiência histórica na monetização de garantia de terras rurais, por exemplo, afasta muito os bancos nacionais e internacionais desse tipo de crédito. Um exemplo prático, vale a gente citar, por exemplo, a alienação fiduciária, que, quando foi aprovada pelo legislador, foi muito comemorada no mercado financeiro, por exemplo, mas, hoje em dia, não existe diferença prática entre você, pelo menos no que tem já tempo de execução e de recuperação, não existe uma diferença prática entre a hipoteca e a alienação fiduciária. Qualquer uma delas vai acabar te dando, no mínimo, um prazo de 5, 6 anos. Eu vejo aqui na plateia hoje muitos colegas aqui, advogados,
que estão conosco aqui em inúmeros casos e vêm com tempos muito maiores. Então, eu acho que essa parte da insegurança jurídica, senadora, eu acho que acaba deixando os bancos um pouco mais fora, em relação, por exemplo, ao que tange ao fertilizante, que é uma coisa que, na guerra da Ucrânia para cá, subiu absurdamente, né, e acabou, de fato, espremendo muito o caixa dos agricultores. No que tange à armazenagem, a gente tem feito alguns financiamentos no Banco BTG. A gente acabou de colocar um dinheiro num armazém ferroviário no Mato Grosso, tá? Que depois a gente acabou até vendendo a nossa participação para uma empresa do ramo do agronegócio. Tá? Então, é uma preocupação mesmo. Eu percebo que uma das coisas que mais sofre a agricultura é o frete, né? E, no momento da safra, ele vai para um patamar exorbitante, a ponto de o agricultor conseguir investir em armazenagem, ele, com certeza, ele vai ter uma saúde financeira maior do que aquele que não investiu, porque, caso contrário, ele vai ter que cair aí num custo de frete para desovar a safra exorbitante. E o terceiro ponto, que é essa parte da biomassa, lá no banco a gente acabou de fazer, em parceria com a empresa Microsoft americana, uma das maiores emissões de carbono futura. Até o meu sócio, que participou bastante aqui dessa emissão, está presente, o André Mantuari. Então, a gente tem olhado muito essa parte da biomassa e da parte de carbono também como uma prioridade. Não sei se eu respondi tudo, mas espero que sim. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Eu espero que, depois desse presta atenção, eles vão ficar muito mais atentos às armazenagens, ao plantio de floresta, pode ter certeza. Eu fico feliz por você ter dado a oportunidade de nos ouvir. Bom, Moacir Ferreira Teixeira, da Ecoagro. Um pouco o Otávio adiantou o expediente, mas eu quero saber da sua opinião. O crédito rural, quais seriam os novos instrumentos? Como é que você vê para superar essas dificuldades que o Otávio colocou aqui, que é a anualização do vencimento da dívida, certo? Nós temos o crédito oficial com subvenção, o crédito oficial sem subvenção, nós temos o sistema de barter, que a empresa fornece os insumos e eu fico devendo em grãos, e eu tenho CRA, tenho as CPRs. Tem mais alguma novidade? Por exemplo, no mercado de capitais, o que você acha das debentures no agro e nos IPOs, como nova forma de captação? E a sua opinião sobre essa questão da RJ, que tem preocupado especialmente o Centro-Oeste brasileiro. Ninguém quer fazer nenhum juízo de valores, mas está um excesso, segundo os próprios produtores e as empresas, muito preocupadas com esse excesso de pedidos de RJ. Isso é um problema estrutural ou conjuntural do mercado? Está com a palavra. Obrigada. Bom, o tempo está lá em cima, tá bom? Eu já percebi, eu vou ser rápido. Obrigado, governador. Obrigado, senadora. Obrigado a todos. Eu tenho aqui alguns números que a senadora Kátia falou. Pode ir passando, filha, por gentileza. E eu vou aproveitar respondendo tudo isso aqui. Bem em linha com o que foi falado. 30% do emprego no Brasil vem do agronegócio. O agronegócio brasileiro exportou 167 bilhões de dólares no ano de 2023. Quando eu trago as commodities minerais, significa que a indústria brasileira retrocedeu 40 anos para trás. Então, a importância do agronegócio. Eu sou líder, como foi bem falado, eu tenho 75% de share de suco de laranja. Eu tenho 54% da soja. Nas carnes, no milho. Então, o Brasil é um importante player. Por que eu sou importante? O que me leva a isso? Meus diferenciais. Luz, sol, solo, água, clima, pesquisa e tecnologia. A Embrapa é a mãe de tudo isso.
E como a educação é importante, né, governador, para um país. O agronegócio mostra isso. Foi a educação, foi a pesquisa que permitiu o Brasil, que em 1979 era importador líquido de comida, de alimento, se transformar no principal player do mundo. Tá? Eu tenho aqui um dado, colaborando com a senadora, olha o papel do Brasil como exportador líquido de alimento. Eu sou o primeiro colocado com 182 milhões de toneladas. Olha os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos é o maior exportador, mas ele também é o maior importador. Então, na equação, ele é abaixo de nós. Vem Argentina, vem Índia. E depois o resto, a somatória, não chega no meu país. Olha a China, é o grande importador. Olha o nosso crescimento. Tá? Pode ir, filha, bem rapidinho para a gente tentar responder tudo. Evolução de área plantada, pessoal, dá uma olhada. Nos últimos 14 anos, os Estados Unidos da América cresceu 0,4%. A Argentina, 17%. E o Brasil, 82%. Gente, olha a evolução da produção brasileira. Em 21 anos, cerca do ano de 74 a 95, eu, para dobrar a produção, levei 21 anos. Depois, de 95 a 2011, 16. E agora, 12 anos para dobrar. Só que eu saio de 39 milhões para 310 milhões. E aí, fechando os gráficos por fim, eu quero comparar o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil é marketing negativo na veia, feito por nós. Por nós. Olha a área de preservação que tem nos Estados Unidos da América. Olha a área de preservação que eu tenho. Olha quanto eu ocupo lavoura. Olha as condições que eu tenho. Mas eu apanho o tempo inteiro. E esse apanhar é daqui de dentro. Inicia aqui dentro. E ninguém respeita a gente. Então, Brasil, tenho um papel fundamental. E entendo, e aí um pouquinho da minha figura, que o mercado de capitais ele veio para colaborar. Porque o governo não tem mais recurso. Eu brinco, e é minha leitura, e me perdoem quem não concordar, mas a agricultura brasileira porque, por incrível que pareça, com as diferentes ideologias de todos esses governos que vêm desde a democratização, é política de Estado, não é política de governo. Seja o governo de um lado ou do outro, e a senhora participou desse crescimento. Por que o mercado de capitais veio para o agronegócio? Em 94, criaram a CPR financeira. Não foi a senhora. 2001, a CPR Física, 94. 2001, a financeira, já era um outro governo. 2004, a sopa de letrinhas, a LCA, o CDCA, o CRA. E depois vem os títulos incentivados, permitindo a emissão em dólar, com a ministra Tereza Cristina, o CRA referenciado em dólar. Todas as commodities são referenciadas em dólar. Nasceu o FIAGRO, a democratização para o investidor, pequeno investidor. Aqui nessa plateia está presente um executivo de uma casa, das principais casas, a EQI, ligada ao BTG. E ele pulveriza, na pessoa física, o investimento do agronegócio brasileiro. E é isso que é importante, é isso que a gente está chegando, tá, nas considerações. Então, respondendo, o mercado de capitais ele é um pouquinho diferente do banco. Fiz uma operação em Tocantinópolis, uma empresa chamada Tobasa. Ela processa coco de babaçu para fazer um produto chamado o filtro de carvão ativado, que vai para o saneamento e vai para tudo. Foi alocado 32 milhões e atendeu 2.500 pessoas de comunidade que recolhem o coco de babaçu. Uma operação de 6 anos. É isso que está faltando. Agora, e por que eu acho que o direito tem que andar de mão dada com o agronegócio? Porque nas estruturas, a robustez que o direito traz é o conforto para o investidor. E eu preciso do direito também na hora de execução. Fala-se muito, e a Serasa falou, o Brasil cresceu demais, 127 RJs. Eu tenho 5,5 milhões de brasileiros, produtores rurais. 127 RJs? Vamos entender, mas não é o problema. A senadora falou, tivemos um problema sério na cadeia em 2023.
75% do fertilizante é importado, o famoso NPK. Sabe de onde? Da Ucrânia, da Rússia, de Marrocos e do Canadá. Senhores, estavam em guerra, o produtor ficou receoso de não ter o produto, se comprou. O que aconteceu? Não aconteceu a falta, e o produto ficou estocado e teve um desequilíbrio. Tá certo? Então, esses pontos que são importantes. A nossa preocupação, trazendo o mercado de capitais, é atender exatamente isso. Eu nasci no mercado financeiro. Aprendi a conhecer o Brasil quando fui montar o Banco Cooperativo do Brasil, em Brasília, em 1998. Eu aprendi o que era uma cooperativa de crédito e que era um produtor rural. E dali dediquei minha carreira. E eu entendo que o grande fator de enriquecimento desse país é a geração de renda e riqueza no interior brasileiro. Isso é um dos principais fatores que vão permitir a gente continuar crescendo. Agora, eu preciso do mercado de capitais forte. Eu preciso do judiciário muito forte nesse alinhamento. Porque o Brasil é, como a senadora e nós todos falamos aqui, o grande player. Mas eu tenho que ter muito cuidado, porque o mundo não vai passar fome se eu errar a mão do negócio. E eu sou o provedor de comida desse país, do planeta. Né? Senadora, é uma informação extremamente interessante. Falamos aqui que o mundo está se organizando de uma forma em que a maioria das pessoas viverão em países importadores de alimento. A Ásia. 4,5 pessoas do mundo vão viver na Ásia. Senhores, quem vai produzir para eles somos nós. Ou a China toma água, ou a China planta, ela precisa escolher. Eu não, eu tenho essa capacidade. E tenho toda a tecnologia e pesquisa permitida. Né? O Brasil é o país que mais contribui. E essa é a minha preocupação. Se eu não fizer, outros farão. Aqui. Né? E, finalizando pelo tempo, e peço desculpas, eu acho que... Tem 1 minuto e meio ainda? Então, tá bom. E tudo isso com a maior reserva ambiental do mundo. Aí que está, né? Tudo isso, eu tenho 7, 10% de lavoura. Quanto área de pastagem degradada para a gente recuperar eu tenho? Eu não preciso gastar uma árvore. Eu preciso trabalhar bem e o capital estar junto da produção. Nas armazenagens, é tudo muito difícil, é tudo muito longo prazo. Infelizmente, o Brasil, pela conjuntura, é um país rentista, é muito difícil. Né? Eu tenho uma taxa de juros alta? Não. Eu tenho uma taxa de juros equilibrada de acordo com as regras do meu país. Hoje eu tenho uma taxa nos Estados Unidos da ordem de 5, 5,5%. Nunca teve nesse nível. Os juros neutros me falam em 4,5%, 5%, para mim poder segurar os processos inflacionários. Você é um grande conhecedor, Levi, você é um dos maiores. A taxa de juros é 10%. Infelizmente, é isso. Por quê? Porque a composição da dívida, os problemas fiscais, tem uma série de fatores. Mas a gente é maior que isso. Então, o nosso recado e o nosso propósito foi apresentar para vocês. Temos tudo para conseguir. Vamos trabalhar. Esse é o ponto mais importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Ele deixou os 2 segundos para as palmas. Foi ótimo. Deu certinho. Muito obrigada pela sua explanação. Eu gostaria de ter esse material, se for possível. E vamos, então, aqui registrar a presença do professor Antônio Lavareda, presidente do IPESP, um dos maiores cientistas políticos do país, que eu tenho o prazer de ser amiga há uma longa data. Muito obrigado pela presença. E o nosso Joaquim Levy, economista-chefe do Banco Safra, mas muito mais conhecido por ter sido ministro da Fazenda do nosso país. Nós brigamos muito, porque quando ele foi ministro da Fazenda, eu era ministro da Agricultura. Eu queria crédito, entendeu? E ele está, ministro da Fazenda, está sempre segurando, mas, graças a Deus, sempre nos demos bem. Nunca tivemos nenhum confronto, porque a gente conseguia convencer. Bom, foi a primeira vez num plano Safra, Caiado, que o ministro da Fazenda foi lá no Ministério da Agricultura tratar do plano Safra. A imprensa em peso foi para a porta como um grande acontecimento. Eu fiquei toda lisonjeada.
Foi. Aí levei ele no Rio Verde, Caiado, na exposição agropecuária de Rio Verde. Gente, o povo parecia que era um extraterrestre que estava chegando na exposição agropecuária. Ministro da Fazenda, olhando vaca, boi, foi ótimo. Muito obrigada, amigo. Boas lembranças. Jorge Bastos, presidente da Infra SA, dessa grande empresa de projetos. 3 pontos, meu amigo. Estradas, 12% apenas asfaltadas nesse país. A Conab aponta que nós perdemos todos os anos 30% do que produzimos por conta do transporte precário, quer seja os veículos ou quer seja as rodovias. Nós tivemos uma redução gigantesca nas ferrovias nos últimos 30, 40 anos. Nós já chegamos a ter 50 mil quilômetros. Hoje temos menos de 20, né, Jorge? Menos de 20 mil quilômetros de ferrovia. Então, nós tivemos e temos um orçamento super reduzido. Conta para nós qual é o plano, qual é a mágica que você, com o grande ministro Renan Filho, foi um excelente governador por 8 anos, um menino jovem e está, assim, acontecendo no Ministério da Infraestrutura. Com muita alegria que eu observo essa garotada, como o ministro do Portos e Aeroportos também, Silvio Costa, lutando para poder ajudar o país. Tem mais um jovem das cidades, o Jader Filho, está enfrentando essa dureza lá no Rio Grande do Sul agora, que é construir milhares de casas para a população. Mas você vai contar para nós o que Renan Filho tem feito. Segundo ponto, doutor Jorge, é sobre a tecnologia na área de infraestrutura, que a gente estava acostumada só com cimento, com brita, né? Agora nós estamos falando de outras coisas, nióbio, metais estratégicos, terras raras, isso tudo para reduzir custo, através de informação. Como é que eu posso usar a tecnologia para reduzir custo na infraestrutura e se nos projetos da nossa empresa isso está sendo observado? E, por último, são perguntas que não querem calar. 8 mil quilômetros de mar, de costa, e não temos uma cabotagem pujante. Nós temos dezenas de Mississippis espalhados pelo Brasil todo, eu poderia listar rapidamente aqui 10, Estados Unidos só tem 1, e por que não usamos essas hidrovias? Não transformamos isso tudo em estradas da água. Nós temos um projeto da Ferrogrão, que há anos vem tentando se sobrepor. Eu falo com muita tranquilidade, porque a Ferrogrão não está no Tocantins, que é o meu estado de origem. Então, as pessoas adoram que eu falo da Ferrogrão, porque eu não sou suspeita, politicamente. Mas a Ferrogrão hoje é o coração desse país. Nós temos de Rondonópolis até Estrela do Oeste e Santos, que é da Rumo, mas ela não pode inviabilizar a Ferrogrão de Rondonópolis ou Lucas do Rio Verde até Miritituba, no Pará, e pegar os portos da região norte, sair pelo Canal do Panamá ou ir para a Holanda com 5 dias de economia de navio. O que está acontecendo com a Ferrogrão? Que é um desejo enorme dos produtores, mas não dos produtores, deve ser um desejo do país. Porque se nós não temos dinheiro para fazer estradas, nós temos que olhar para o lado de cá no mapa, contar com a cabotagem. Olhar do lado de cá, contar com os Mississippis. E com a nossa Ferrogrão. Eu sei que está sendo feito algumas outras ferrovias, como a FIC e a FIOL, não quero diminuir nenhuma delas, mas se somar o que temos de capacidade para essa Ferrogrão, não tem limites. E ela ainda vem na margem da BR-162, não tem impacto ambiental nenhum, porque vem quase no acostamento da estrada, da rodovia. O problema é recurso, é uma PPP. O que nós devemos fazer? Eu sei que está no PPA, né? No PPA, não, no programa do governo, no PAC. Está no PAC, graças a Deus. Então, fala para nós um pouco sobre esses 3 pontos, por favor. Obrigada. Obrigado. Quero cumprimentar e agradecer os organizadores do evento. Você vê só essa plateia que está aqui, fantástica, essa mesa maravilhosa aqui, composta pela senadora. A senadora Kátia já foi do agro em todos os setores do agro. Então, ela fala com maior capacidade sobre agro, né? Então, eu aqui fico até meio pequeno durante tantas pessoas com capacidade aqui nessa mesa. O governador Caiado aqui é um grande
homem público que vem fazendo um trabalho brilhante no governo já há muito tempo em prol do país, né? O governador Caiado foi senador, governador, vem sempre trabalhando, sempre para engrandecer o nosso país. E o Otávio, o Moacir, obrigado aí pela mesa com essa qualidade. A gente falar assim, a infra está aqui nesse painel do agro, mas eu acho que tem muito a ver, né? Porque hoje você tem uma produção fantástica. A gente, como começou aqui, graças a Deus, a gente teve a Embrapa lá atrás, né, que deu condição para a gente hoje ter 3 safras, ter uma condição maravilhosa de produção, mas, infelizmente, nós não tivemos esse investimento todo em infraestrutura que é necessário para o país, né? Então, assim que o presidente Lula convidou o ministro Renan para assumir, o ministro Renan me convidou para ser presidente da Infra e me deu como missão nós elaborarmos o Plano Nacional de Logística de 2055, que eu acho que a gente tem que conversar com todos os setores da sociedade. O que falta para a gente mesmo em infraestrutura é planejamento e projetos. É fundamental que nós tenhamos um planejamento que ele tenha previsibilidade, que ele tenha ser debatido com toda a sociedade. Então, é importante a gente estar aqui nesse painel e conversar com vocês todos. Nós estamos começando a discutir o Plano Nacional de Logística 2055. Vamos precisar que todos contribuam para que a gente faça um plano que seja um plano de Estado, não um plano de governo. Um plano que a gente tenha capacidade de fazer projetos, tirar licenças ambientais, você ter uma prateleira de projetos que realmente tenha a capacidade de ser realizado. Porque não adianta você ter dinheiro se você não tem projeto. Pode ser que o governo tenha uma capacidade financeira muito boa, mas hoje, se você for procurar projeto, você não tem projeto de qualidade. Não tem projeto pronto numa prateleira. Isso é fundamental. Então, a Infra SA vem nesse sentido. Quem tem cabeça branca aqui talvez lembre do GEIPOT, que era uma fábrica de projeto, né? Isso acabou ao longo do tempo e a gente está tentando retomar essa fábrica de projeto, né? E o ministro Renan tem voltado muito para a área de ferrovia, né? Tanto que ele criou uma secretaria que nunca teve no Ministério do Transporte, uma secretaria de ferrovia. Então, tem uma secretaria voltada para ferrovias. E tem uma capacidade muito grande hoje de investimento em ferrovia, porque foram feitos lá atrás a renovação das ferrovias existentes, por exemplo, da Rumo, da Rumo Malha Paulista, da MRS, da Vitória Minas, da Vale do Rio Doce, Carajás, e foram revistas algumas coisas que foram feitas lá atrás e tem uma capacidade de investimento muito grande, né? A Rumo já fez um acordo, já está botando uma capacidade maior para que esse dinheiro dessas renovações voltem para o Estado, para que elas sejam investidas em ferrovias, né? Aqui o nosso ministro Adams chegando aqui. O economista, ministro Levi, ele tem sempre o foco dele muito em ferrovia, né, ministro? Você sempre batalhou muito em ferrovia. Eu acho que está no momento de nós investirmos em ferrovia. Então, nós estamos fazendo a ligação leste-oeste, que é a ligação do Mato Grosso com o Porto de Ilhéus, né? Tá andando em passos largos a ligação de Mara Rosa a Água Boa, né? Que corta quase que Goiás de ponta a ponta, né, governador? Então, e talvez a gente consiga entregar no início de 26 esse trecho até o Mato Grosso. Então, você já vai conseguir levar a carga do Mato Grosso até a Norte-Sul, que ela pode ou subir para Itaqui ou descer para o Porto de Santos. Então, isso já vai ser um grande feito que vai ser feito. Então, e nós estamos modelando as outras ferrovias, né? A senadora
Kátia perguntou da Ferrogrão. A Ferrogrão ela ficou parada há algum tempo porque o Supremo determinou assim, porque tinham feito uma cessão de uma área e que não poderia ter sido feita, e agora isso está sendo resolvido, né? E brevemente nós vamos botar essa ferrovia, está no portfólio do governo. O ministro Renan deve anunciar um programa de ferrovia logo na primeira quinzena de julho, que vai contar com isso. Eu não quero me antecipar alguma coisa assim, mas tem muita coisa em ferrovia que vai ser feita, né? Depois, esse ano, se você pegar a qualidade, viu, senadora, das rodovias subiu demais. A gente estava, quando assumimos, estava com uma qualidade de ruim, péssimo, na faixa de 65%. Hoje nós já estamos com a qualidade de bom e ótimo, na faixa trocou. Nós estamos com 60% de bom e ótimo, diminuiu muito. Então, quer dizer, a gente tem feito um investimento muito grande na qualidade, porque o maior bem que nós temos são as nossas rodovias. Porque se elas se deteriorarem, para você consertar uma ferrovia, para construir uma ferrovia é muito caro. Você tem que manter elas para poder ela estar sempre... Isso é um bem público, você não pode deixar ele deteriorar como ficou as rodovias no Brasil. E agora estamos tentando recuperar, né? Tem sido um investimento muito grande nas concessões também, né? Tem um programa de concessão de rodovia bastante otimista, né? Pretende fazer até 2026 30 leilões de rodovias. Esse ano nós já vamos fazer 7 leilões, né? Já fizemos 4 ano passado. Então, para você ter ideia, porque eu estava fazendo uma comparação. Por que São Paulo é um estado prominente, que é pujante? Porque ele tem infraestrutura. São Paulo você tem ferrovia, você tem rodovia, você tem portos, você tem aeroporto, tem infraestrutura. Então, se você tiver infraestrutura no país inteiro, tudo vai melhorar. É fundamental que a gente tenha infraestrutura. Tanto quanto a nossa produção agrícola, não adianta a gente ter uma produção fantástica, com preço reduzido, e nós tivemos ter a nossa condição de transporte mais cara do mundo. Isso só atrapalha o nosso custo. Então, a InfraSA está trabalhando nisso, precisando da ajuda de vocês no Plano Nacional de Logística, para que todos vocês possam contribuir, para que a gente possa realmente ter um plano que venha suportar toda essa nossa demanda do agro, que vem não só do agro, mas de toda a indústria brasileira, que depende da infraestrutura, né? Conto com vocês, brevemente vai ser anunciado, nós vamos fazer regional, vários eventos para discutir o Plano Nacional de Logística, para que ele tenha uma capacidade de previsibilidade grande, para que todos nós possamos saber o que vai acontecer em investimento em infraestrutura. Kátia, acho que por agora está bom. Se quiser, depois a gente fala mais alguma coisa. Tem muita gente para falar ainda. Obrigado. Obrigada, amigo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Reiterar a presença do ministro Adams, ex-ministro da AGU, hoje um grande advogado e um queridíssimo amigo, e ajudou muito o agro, principalmente nas questões indígenas. Na época, foi uma luta constante e permanente. Bom, Bruno Ferla é vice-presidente da BRF, especializada em suínos e aves. 3 pontos que eu gostaria que você pudesse destacar, se for possível. Acesso a mercados. Qual é a dificuldade que nós encontramos hoje? Nós sabemos que, quando avaliamos os países do mundo, quem são mais abertos, quem são mais fechados? Por incrível que pareça, o Brasil é considerado um país muito fechado.
com índice de 25%. Tem uma continha que os economistas fazem, que é a exportação com importação, dividido pelo PIB, né, Joaquim? E dá o grau de abertura do país. Então, 25% é muito fechado. E, ao mesmo tempo, a gente quer que os outros abram o mercado para nós. Claro que nós queremos. Então, como é que a gente faz? E o agro é sempre o maior perdedor, porque nós não temos muito conflito para deixar vir produtos. Ninguém concorre conosco. Mas outros setores da indústria já ficam reticentes, porque não tem a mesma competitividade para o toma lá e dá cá. Então, como é que o agro convive com essa questão do mercado? Nós somos doidos para exportar, nós somos abertos para importar alimentos, mas outros setores dificultam. Como é que nós podemos conviver com isso? Segundo ponto, eu gostaria de saber como é que está a integração no norte e nordeste do país. Ela tem evoluído? É uma questão cultural? Você vê Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, cheio de integrados, de pequenos agricultores que engordam suínos e aves e devolvem, ou produtores de ovos, e devolve para a indústria. Por que essa dificuldade? O que tem sido feito para superar tudo isso? E, por último, o DDG. Nós estamos já produzindo etanol de milho. Os Estados Unidos produz há muitos anos, desde o início, com milho. O etanol americano inteiro é milho. E nós sempre focamos na cana. E agora estamos entrando no milho. De todo o etanol do Brasil, 20% já é milho. Além do etanol, tem uma sobra extraordinária que se chama DDG, que é, na verdade, um produto maravilhoso que pode engordar boi em confinamento, engordar suínos e aves. Só essa safra nós vamos produzir 7 milhões de toneladas de DDG. O ano passado foi 6,5 milhões. Como é que você vê essa questão, por favor? Obrigada. Obrigado, senadora. Muito bom estar aqui. Bom, primeiro, falando de acesso a mercados, eu acho que cada país ele tem uma vocação. Uma das vocações importantes do Brasil, e a gente está falando aqui, é do agronegócio. Então, da exportação de grãos, de alimentos em geral, de proteína animal, então falando aqui basicamente de boi, de aves e de suínos. Falamos aqui no paralelo rapidamente de peixe. Peixe é um outro assunto que depois a gente precisa explorar, né? Mas o fato é que, de fato, galinha não voa, mas a gente voa, e um bando de vendedores voam para vários países para vender o nosso frango, para vender o nosso suíno, para vender a nossa carne. E isso é feito já há muitos e muitos anos. Atualmente, com a questão toda do food security, da segurança alimentar, os países eles querem a segurança de que nós venderemos, mas eles também querem a independência deles ao produzir, ou seja, eles não querem ficar na mão de um país só, eles não querem ficar na mão do Brasil para o seu alimento. Então, a gente exporta demais para o Oriente Médio, daí, obviamente, não suínos, a gente se exporta muito para a Ásia, falamos aqui da população asiática, e a nossa capacidade de alimentar essa população, mas isso tem um custo para nós, ou seja, ao buscar acesso a esses mercados, a gente também tem que se adequar a uma série de regras, verificações de fábricas e etc. Isso é um trabalho que a gente faz, obviamente, diariamente. Agora, o Brasil está preparado para isso. A gente falou aqui rapidamente da Embrapa, né? Então, toda a tecnologia que a gente tem, todo o conhecimento, a gente elevou bastante esse estándar, né? E a gente está capacitado para atender qualquer mercado. Então, o acesso a mercado, senadora, ele vem trazer para cada um dos nossos estados, onde temos as fábricas, né, os frigoríficos, vem trazer riqueza, né? Isso gera, e vamos falar um pouco aqui, já passando para a parte da integração, ou seja, gera essa riqueza para todo o campo. Não é para a empresa, não é para o frigorífico, mas é também para os integrados. A gente também gera riqueza, porque na medida em que a gente
tem uma operação robusta, a gente demanda aqui infraestrutura, que nós estamos falando de infraestrutura. A gente demanda todo o conhecimento técnico. E isso tudo, então, gera serviços e etc. A integração, senadora, é o fator fundamental para o agronegócio de aves e de suínos. A gente sabe que no boi é diferente, o boi você tem pecuaristas grandes ou pequenos, mas é diferente. Para que o agricultor ele possa, de fato, sobreviver, para que ele possa se desenvolver, a lei da integração foi fundamental. E a parte toda da integração, ela seguiu, senadora, como a gente sabe, o caminho dos grãos. E a gente está aqui com o governador Caiado, um estado que recebeu tão bem a agricultura de grãos e que se desenvolveu tanto, trouxe consigo também todo um universo de agricultores. Agricultores que passaram a ser integrados de vários frigoríficos, e a gente aqui investe, e eles, enfim, nos dão toda a produção de altíssima qualidade. Qual que é a dificuldade hoje do Norte e do Nordeste? Esse nosso modelo, porque o nosso modelo acompanhou o grão. Quando a gente conseguir explorar essas fronteiras também de Norte e Nordeste, na parte de grãos, eu acho que a gente conseguirá, e a gente vê, por exemplo, Bahia seguindo muito bem na produção de milho, muito bem, e aqui, falando do DDG, Bahia é um dos países, dos estados em que a gente vê uma produção de milho, a gente vê uma produção de DDG bastante relevante. A gente precisa disso, ou seja, tudo aquilo que aconteceu no Sul, no Sudeste e, principalmente, todo o desenvolvimento na última década, nas últimas 2 décadas no Centro-Oeste, é o que precisa acontecer também no Nordeste para que a gente crie essa agricultura integrada. E isso é fundamental, ou seja, não adianta a gente impor um modelo. O modelo econômico, o modelo natural da produção de alimentos, ela tem que seguir primeiro. Ou seja, essa viabilidade técnica precisa seguir primeiro. E eu acho que a gente tem também evoluído bastante nessa busca dessas fronteiras, como a senhora mencionou no começo. E daí, falando do DDG, eu acho que aqui é tecnologia. Então, a tecnologia aplicada ao nosso agro, ela tem, em várias esferas, melhorado a nossa produção e a utilização do único grão. Então, você vê um grão de milho, que sempre houve uma concorrência aqui, é o milho para alimentação humana, é o milho para alimentação animal, é o milho para combustível, é o milho como fonte de óleo. Esse mesmo grão de milho, eu consigo fazer o combustível e hoje, através da tecnologia, separar o DDG para alimentação animal. E é o elemento que eu preciso na alimentação animal para dar riqueza dessa alimentação, é o DDG. A gente usa largamente na indústria, na avicultura e na suinocultura, e também na pecuária. Então, aqui, senador, acho que a gente tem esse ponto fundamental, que é o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico nos permite abordar cada um desses itens e desenvolver para nós essa indústria. O acesso ao mercado ele depende de volume. Volume a gente tem. Ele depende de qualidade. Qualidade a gente tem. Ele depende de infraestrutura. Infraestrutura a gente tem, pode sempre melhorar. Porque para que a gente possa chegar a esses mercados, a gente precisa ter mais velocidade, custo menor e etc. Então, a senhora mencionou da ferrovia. Puxa vida, uma ferrovia que está ligando aí Mato Grosso ao Pará, isso vai diminuir demais o tempo de escoamento de produção. Isso é fundamental para que a gente possa agilizar aqui as exportações e ter esse acesso ao mercado, que é um mercado bastante concorrido. Então, são essas as minhas considerações, senadora. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruno. Quero cumprimentar aqui o doutor Bandeira,
membro do Conselho Nacional de Justiça, conselheiro do CNJ e ex-secretário-geral da mesa do Senado. Agora, o nosso governador Ronaldo Caiado, 3 pontos que eu gostaria que você pudesse abordar, se for possível, e um específico para Goiás. Os outros 3 são mais gerais e nacionais. O primeiro, de 1970 a 2024, são 54 anos, certo? Que nós saímos de importadores, passamos para autossuficientes e grandes exportadores de alimentos. Goiás, por exemplo, parece que 60% do PIB de Goiás é o agro. E quais os novos rumos agora, governador Caiado, que você enxerga para esses próximos 25, 30 anos? Para que rumo o agro deverá ir? Vamos continuar sendo exportadores, desculpa. O que mais nós podemos, na sua opinião, contar com o agro, vislumbrar para o futuro? Número 2, nós gastamos alguns milhões ou bilhões de reais ou dólares com a produção do álcool, primeiro, agora chamado de etanol. Um investimento precioso, elevadíssimo para um país no patamar que nós economicamente estamos. E agora estamos vendo a entrada muito rápida de carros elétricos vindo da China. Eu não tenho preconceito. Eu acho, muito pelo contrário, a China é uma grande parceira nossa do agro. Eu só na China já fui 11 vezes. Mas o que fazer para compatibilizar isso? Uma tecnologia nacional, investimento há décadas e décadas, e agora um novo carro entrando numa competição um tanto desleal com o nosso pessoal. Nós estamos vendo que o etanol vai ser usado no SAF, que é da combustível do avião. O etanol pode ser usado no bunker dos navios, que agora é para descarbonizar o mar. Tudo é oportunidade para o Brasil. Terceiro e último ponto, governador. Como é que você vê o acordo Mercosul-União Europeia? Você, há muitos anos atrás, quando eu era deputada, você nem deve lembrar disso, você falou, Catinha, quando você vê uma coisa muito grande que não está dando certo, deve ter alguma coisa por trás muito grave que não empurra isso, que deve estar e a gente não está enxergando. Então, eu te devolvo esse ensinamento. O que você está vendo por trás desse acordo União Europeia-Mercosul, que parece que todo mundo quer e não acontece? O que é isso? Né? O que tem por trás disso? E, por último, direcionado a Goiás, que é o estado do governador, é meu estado de nascimento também, eu sou goiana, segurança no agro. O que Goiás fez para dar tranquilidade com relação à segurança no campo, com os produtores rurais? Quais os mecanismos? Obrigada. Boa tarde, é um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez. Iniciei essa vinda aqui o ano passado e tenho que agradecer muito todo o grupo do IDF e da Fundação Getúlio Vargas, que me deu uma vez mais a oportunidade de poder participar desse grande encontro aqui, que é um fórum de debate, de conteúdo, de posições contrárias, e que é a beleza do debate, do crescimento das ideias. Então, é algo que realmente nós temos que cumprimentar o ministro Gilmar Mendes por essa dedicação que transformou isso aqui nesses 3 dias num ambiente de troca de experiências e também de ideias. Cumprimentar a nossa moderadora, minha colega, amiga, ex-deputada, ex-senadora, Cátia Abreu, competente, dedicada, estudiosa e também talentosa. Otávio Carneiro, muito obrigado. Você fez uma exposição consistente. O Moacir Teixeira, também aí com o know-how todo. Olha, para ele deram a oportunidade de poder trazer aqui transparência para projetar. Da próxima vez eu vou querer também essa chance, que eu até estou usando o quadro aqui. Bom, ao Bruno, parabéns. Ao nosso Jorge Bastos. E cumprimentar aqui, gente, eu sinto honrado aqui, que é a primeira oportunidade que eu tenho a oportunidade de falar com a presença aqui na plateia da Luísa Trajano, que eu conheço de grande tempo e nunca tive a oportunidade de poder falar aqui para ela, entendeu? Agradecer aqui a presença. Olha, hoje nós estamos cheios aqui de ministros. Olha o ex-ministro aqui, Joaquim Levy,
grande professor nosso em tudo aí, ministro Adams, aqui presente, o nosso ex-ministro Romero Jucá, aqui também, o Bandeira, esse aí que soube, durante muitos anos, comandar a mesa do Senado Federal, disputava com ele regimento interno, mas realmente ele sabia mais do que eu. Aí, o deputado Passarinho, que aqui está, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os deputados federais. Saudar aqui o deputado Bruno. Muito obrigado, Bruno, aí pelo carinho. Também dizer aqui do nosso agradecimento à presença de todos os senhores e senhoras aqui, de todos os segmentos, e me autorizo aqui cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça do meu estado de Goiás, aqui presente, o desembargador Carlos Alberto França, também, e, lógico, não posso deixar de cumprimentar minha mulher Gracinha, porque senão realmente eu não vou ser aqui. Mas, gente, Ministro Salomão está aqui? Ministro Salomão, ministro Humberto, olha aí. Obrigado, gente, desculpa, olha aí, muito obrigado, desculpa não ter visto aqui. Mas, gente, olha, é o seguinte, eu queria conversar um pouco, rapidamente, sei que o tempo é curto, mas nós ouvimos aqui toda uma capacidade de desenvolver o Brasil, produzir mais. Eu gostaria de tocar num tema mais internacional, dessa visão do Brasil e os óbices para o crescimento da agropecuária brasileira. Porque, em relação aos problemas internos, eles foram aqui muito bem tratados pelos que me antecederam. E como a pauta de hoje ela é exatamente o que realmente nós teremos aqui do agronegócio na economia global, eu acho que está aqui o desafio. Eu tomo a liberdade, Cátia, você me autoriza, porque eu, sem a projeção, eu tomei a liberdade de conseguir aqui e fazer aquilo que hoje se cobra, que é a sustentabilidade na área do agronegócio. E, ao mesmo tempo, os europeus, eles pintaram a sustentabilidade de verde. Sustentabilidade é o verde. Uma coisa que realmente eles não têm muita autoridade para falar sobre o verde, porque realmente as matas aqui já não existem mais. Podem ter matas plantadas, mas não existem mais matas originais. Então, quer dizer, quando a União Europeia desenha a sustentabilidade como sendo o verde, tá certo? Realmente é algo que deixa a desejar, porque eles estão desprovidos desta condição de mostrar para o mundo onde é que estão as matas aqui primitivas, ou as florestas primitivas aqui na Europa. Mas vamos lá, vamos aceitar essa tese. Mas não pode ser apenas uma situação como essa, porque os palestrantes que me antecederam disseram muito bem de vários temas que suportam a sustentabilidade. Ou seja, nós temos hoje, numa população de 6,8 bilhões a 7 bilhões de pessoas, nós temos 700 milhões de pessoas passando fome ou morrendo por falta de alimento. Então, nós temos 10% da população mundial hoje totalmente desabastecida, não tem capacidade de se alimentar numa nutrição mínima adequada de sobrevivência, menor capacidade proteica para que aquela criança desenvolva ou que aquele cidadão sobreviva com aquilo que ele se alimenta hoje. Então, 700 milhões de cidadãos no planeta Terra morrem por falta de alimento ou não desenvolvem por falta de alimento. É lógico que nós gostaríamos que toda a população do mundo tivesse aí o mesmo padrão de alimento da União Europeia. Esse é o que nós desejamos. Então, o social, na sustentabilidade, ele tem que ser discutido, porque nós temos que produzir alimento para poder dar vazão à demanda. Aí nós temos a área econômica. Como é que o produtor vai ficar no campo se ele não tiver renda?
Qual é a garantia da renda para o cidadão continuar na atividade? Aqui na Europa, para vocês terem uma ideia, 1/3 do orçamento da União Europeia, 1/3, é exatamente de subsídio à agricultura. Aqui, sendo que no Brasil, né, Kátia, nós não conseguimos fazer sequer o seguro agrícola. Os bancos estão aqui e sabem muito bem. Nós nunca tivemos o fundo de garantia para que se tivesse um seguro agrícola no país. Então, é o produtor que corre mais risco no mundo. Nós não temos seguro agrícola. Então, aqui na Europa, eles têm a garantia daquilo que é o subsídio, dando certo ou não dando certo, o resultado do plantio deles, eles têm esse nível de subsídio. Então, isso é algo que tem uma desproporção com os nossos produtores no Brasil, porque eles não têm essa condição garantida que, no final da safra, eles terão como quitar. É lógico que nós estamos melhorando cada vez mais em tecnologia. Os produtores brasileiros são os que mais absorvem tecnologia no mundo, isso dito pelo vice-presidente da John Deere, que mostra que é o brasileiro, por não ter seguro, ele não pode falhar no plantio. Então, nós temos as técnicas mais sofisticadas no mundo de plantio. E nós temos, sem dúvida alguma, a parte ambiental, que aí sim seria o verde, e que só o Brasil tem exatamente 58,5% de florestas nativas. Veja bem, 495 milhões de hectares de terra cobertas com floresta nativa. Tá certo? Então, quer dizer, 495 milhões, né, de terras cobertas com florestas nativas. Nós temos uma área plantada da agropecuária de 10,5% do território brasileiro. Então, a agropecuária só atinge 10% da área do todo o território brasileiro. Isto é uma realidade que só nós temos no mundo. Ainda, talvez, a Malásia ainda possa desenvolver um pouco, mas não tem um código florestal tão rígido quanto o nosso. E aí, tanto Kátia quanto eu, tá certo, quanto o Bruno, tá certo, nós estávamos no Congresso Nacional quando nós aprovamos o Código Florestal Brasileiro, que é o mais restritivo e exigente que tem no mundo. Para vocês terem uma ideia, agora, há pouco, a União Europeia, o Parlamento Europeu, aprovou 9 itens para que os produtores rurais europeus pudessem ter que cumprir para ter direito a esse crédito subsidiado pelo Caixa aqui da União Europeia. Eles fizeram um tratoraço aqui, tá certo? Ocuparam a França, a Bélgica, tudo isso. Em 2 minutos, as 9 exigências feitas pela União Europeia de áreas de pousio, de reflorestamento, de preservação de cabeceiras de água, de alternância de culturas, tá certo? Tudo isso caiu com a movimentação deles aqui no tratoraço que eles fizeram. Ora, e, no entanto, ele nos impõe regras as mais duras. Junto com o tratoraço, caiu também o que a Kátia me perguntou. Aqui eu já respondo uma pergunta dela. Durante 20 anos, nós trabalhamos o acordo Mercosul-União Europeia. Meu tempo todo no parlamento, 24 anos lá dentro, tá certo? Nós lutamos por esse acordo. E o que aconteceu com ele? Caiu também junto com o tratoraço, tá certo? Então, olha, não terá mais acordo. Por quê? Porque agora eles estipularam um outro fato, que é algo que agride a independência nossa e a nossa legislação. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o prazo terminal de desmatamentos legais, não estou falando de desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal tem que ser punido na forma da lei. Perfeito. Tem que se cumprir o Código Florestal. Mas, cumprindo o Código Florestal brasileiro, se você desmatar, aquilo já é incluído como desmatamento ilegal. Mas como? Não, mas a União Europeia decidiu que, mesmo sendo dentro da legislação brasileira, se desmatou depois de 2020,
aquilo está dentro do cadastro dele como sendo área ilegal e que não pode ali ser feita a exportação daqueles produtos. E, além do mais, impõe a nós algo que é extremamente difícil de podermos absorver, que são aquelas validações da origem dos nossos produtos. Isso exigindo um custo altíssimo dos produtores rurais. Ou seja, se o cidadão for exportar o café, ele tem que mostrar se naquela terra dele não teve ali problema indígena, se não teve problema de trabalho escravo, se teve algum problema de quilombola, se realmente aquela área ali tem qualquer desmatamento, tem qualquer problema trabalhista, então ele é obrigado. Uma empresa muito grande, ela é capaz até de poder absorver e certificar o seu produto. Mas o pequeno e médio agricultor é impossível. Ele não terá certificadoras para poder dar aquilo como garantia. Tanto isso é verdade que as tradings hoje, ao exportarem, não é verdade, elas já estão repassando para as cooperativas que os cooperados assinem que, caso realmente a União Europeia devolver o produto, a trading vai ser multada e repassa aos produtores. Então, veja os fatores que são excludentes da exportação da nossa produção agrícola. Então, isto tudo é uma verdadeira reserva de mercado. Porque se nós temos uma capacidade de crescimento, tudo bem, as terras degradadas já são suficientes para nós ampliarmos a nossa produção? São. Mas veja bem, se nós temos um Código Florestal em que 20% é a menor área de reserva florestal no Brasil, evoluindo até 80%, que é intocável, mais a nossa área de cabeceiras de rios, né, matas ciliares, região com incidência de inclinação a mais de 45 graus, tudo isso são fatores impeditivos pelo nosso Código Florestal brasileiro. Ora, então, não estando dentro dessas características, nós podemos abrir. Não, mas agora a União Europeia diz o seguinte, olha, tudo bem, vocês querem abrir bem, mas nós vamos botar o Brasil na lista negra por não estarem cumprindo as decisões da União Europeia. Isto é muito ruim, porque, afinal de contas, nós temos hoje uma capacidade de produção que eles não têm, por um motivo só. Eles não conseguem entender que eles trabalham uma agricultura, tá certo? Aqui, que é um clima temperado. Aqui você tem o inverno forte, outono, verão, e nós, no Brasil, não. Nós temos um clima tropical. O Brasil consegue fazer hoje, já temos áreas em Goiás e no Mato Grosso, fazendo 3 safras ano. O europeu faz só uma, e se der conta de fazer. Nós estamos chegando a 3 safras ano. Então, quer dizer, a capacidade nossa, com o desenvolvimento dos cultivares, capazes de crescer em áreas que eram inadmissíveis, o crescimento da soja, do milho, do sorgo, da cevada, do trigo, isso era impossível imaginar que, num calor daquele do Cerrado, pudesse ter o crescimento da soja. E hoje nós temos uma produtividade de 75, 80, 85 sacas por hectare, o que mostra a nossa capacidade de expansão. Então, vejam, senhores, que essa é a diferença nossa. Ah, mas o Brasil usa muito herbicida. Não, usa menos que vocês. É só fazer o cálculo de herbicida por quilo. Nós temos 3 safras, vocês só têm uma, então vocês contam a quantidade nossa de herbicida com tudo isso que vocês gastam e o que nós gastamos. Então, essas teses, tá certo? Ela não pode ser decidida dentro de um campo ideológico, tem que ser dentro do campo da ciência, da pesquisa, da avaliação de que nós temos esse potencial que ninguém no mundo tem, de se nós vamos evoluir para, em 2050, nós temos exatamente 10 bilhões de habitantes, tá certo? Hoje, nós produzimos 2,8 bilhões, tá certo, de cereais. A safra nossa é essa no mundo. O Brasil produz 320 milhões, porque é o Brasil.
Quanto é que nós vamos ter que aumentar isso aqui para chegar de 7 bilhões hoje para 10 bilhões de habitantes? Alguns dizem 1 bilhão e 200, outros falam 1 bilhão e meio. É um cálculo fictício. Por que que ele é assim, difícil de ser determinado? Porque nós não sabemos como será o poder aquisitivo das pessoas. Ora, se nós tivermos um aumento do poder aquisitivo, talvez você tenha que depender muito mais aqui para chegar a alimentar 10 bilhões, você tenha que incluir aqui nos 2,8 que nós já produzimos, você tem que levar isso aqui para 5 bilhões. Como é que você vai ampliar isto aqui se nós não tivermos essa capacidade de continuar aproveitando o potencial que o Brasil tem? Eles não conseguem mais produzir. Quando você exige deles o mínimo, eles não atendem. E de nós, são regras que realmente são impeditivas do setor poder continuar. Ora, antigamente nós matávamos, está aqui, o Bruno, nós matávamos boi com 4 anos. Hoje nós matamos bezerro com 20 meses. Diferente, é outro mundo. Hoje nós engordamos um frango em 45 dias, 50 dias. Antigamente era um período mais longo. Então, isso tudo é exatamente pesquisa, isso tudo é exatamente desenvolvimento. Agora, não quer dizer que o Brasil não seja, posso dizer, talvez a única alternativa de alimentar as pessoas corretamente. Não tem outro país que tenha as condições de clima, de água e de terras planas, como nós temos, com este potencial de ampliar cada vez mais a nossa produção agropecuária. Então, isso é uma discriminação muito forte que fazem com o nosso país. Era algo que nós precisávamos de ter um debate muito mais intenso para que essas regras não viessem nos penalizar. Mas a imprensa noticiou ontem que os americanos, tá certo, encaminharam uma solicitação aqui à União Europeia, dizendo a ele, olha, nós não vamos poder cumprir essa tese aí que você está dizendo em relação ao desmatamento, que, na verdade, não é desmatamento, é áreas que já eram desmatadas e que eles, a partir de 2020, eles não consideram mais. Então, o Brasil não teve força, mas com a voz dos Estados Unidos, eu acredito que aí eles vão, sem dúvida nenhuma, achar uma alternativa. Mas, se não fosse essa carona da decisão dos americanos, eu não sei como é que ficaria a agricultura brasileira hoje, com tantas imposições, certificações dos nossos produtos para nós termos esses resultados. Então, sustentabilidade não pode ser cortesia com chapéu alheio. Sustentabilidade não pode ser apenas com as matas e as florestas brasileiras. Tinha que ter também, pelo menos, um pouco de reflorestamento aqui, já que eles não têm florestas naturais, que dissesse eu abrisse mão de pelo menos um pequeno potencial. Veja bem a tese, 4%, que era a solicitação de reflorestamento na Europa, quase caiu, vocês viram o resultado aí dos representantes da União Europeia, aonde teve uma queda enorme. Eu disse, tem algum prognóstico para nós? Não, não tem. Por quê? Porque, governador, é o seguinte, se ele é parlamentar de esquerda, eles vão alegar que o Brasil está comprometendo o meio ambiente. Se ele é deputado da direita, ele vai dizer, não, é uma concorrência com os produtores aqui. Então, realmente, para nós temos que realmente sempre trazer com muita competência, como nós produzimos, mostrando que o boi nosso é o único boi herbívoro no mundo que come realmente capim e que alimenta-se de milho, e como tal, nós não temos uso de, aqui, rações com resíduos de animais mortos, nem damos anabolizante e nem hormônio para os nossos bois. Então, realmente, as pessoas, ao comerem alimento brasileiro, ele está comendo um alimento que sabe que a parte de controle ela é aquilo que se exige dentro daquilo que é o controle de episootias no Brasil. Desculpa eu poder ter avançado um pouco mais, mas eu acho que sustentabilidade não é apenas apelidar ou intitular como isso. É exatamente ver as pessoas que estão morrendo de fome, é ver se o produtor sobrevive na propriedade rural dele e ver se tem um código florestal tão exigente como o Brasil. Aí sim, eu acho que esses 3 eixos aqui são os eixos que definem sustentabilidade para as pessoas poderem viver
alimentar e ter dignidade como uma ração do europeu, que é o que nós desejamos para todos nós, brasileiros e todos que vivem também nos países que têm uma carência alimentar ainda muito grande. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, governador, muito obrigada. Parabéns. Bem. Gostaria de encerrar o nosso painel, que a nossa assessora aqui já está quase morrendo aqui do lado. Agradecer a todos pela audiência, agradecer as palestras maravilhosas dos nossos convidados, muito enriquecedoras todas, e lembrar que eu vi na imprensa hoje que o Plano Safra, ano passado, foi 400, o ministro planejou 500, e dizem que aí na matéria está dizendo que o presidente Lula pediu o ministro da Fazenda para passar para 600 milhões o Plano Safra dessa próxima safra. Cumprimentar a minha queridíssima amiga deputada Perpétua Almeida, diretora da BDI, muito obrigada pela sua participação, doutor Rude, da Frente Parlamentar da Agricultura, nossos ministros do STJ, Salomão Humberto Martins, e, por último, agradecer ao ministro Gilmar Mendes e Francisco Mendes pela organização desse grande evento, que, apesar das críticas, nós estamos, há 12º ano, fazendo sucesso e contribuindo com o país e com o mundo todo. Obrigada, gente. Um abraço.